Olá, Capricórnio! O que tu precisa saber nesse momento? Vem comigo que nessa leitura eu vou te contar. Capricórnio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Integre-se. Vamos agora para a tua leitura coletiva e atemporal. Então, independente do momento que tu chegou nesse vídeo, tem uma mensagem para ti. Então, é o momento de abrir o coração e abrir a mente para receber, tá bom? Vamos lá, separa uns minutinhos, traz teu chá, o teu café, a tua água, para a gente conversar e entender o que a espiritualidade quer te passar nesse momento. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa, sou terapeuta, taróloga e oraculista. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e ativa as notificações, tá bom? Não se esquece de me seguir lá na outra rede também. Vamos lá, qual é a energia principal então para Capricórnio? Energia principal para Capricórnio. O que para Capricórnio precisa saber e receber nesse momento? Eita! Olha. Capricórnio, a tua energia principal é um 4 de espadas. Tá cansado, tá cansada? Tá sentindo que é o momento de parar de lutar? É o momento de dar uma respirada? Olha, Capricórnio, tu sabia que é permitido descansar? Talvez tu não esteja sentindo ou se dando essa permissão por conta de questões familiares ou por conta de questões financeiras. Eu não vejo aqui que é um problema, tá? Eu sinto aqui vocês só preocupados, tipo, prioridades. Prioridade é família, prioridade é trabalho, prioridade isso, prioridade aquilo. E acaba não se dando o tempo e o espaço e o descanso que tu precisa e merece, tá? Mas eu quero entender um pouquinho mais, o que tá gerando isso aqui. Nossa, Capricórnio, aqui eu tô sentindo que é como se vocês não tivessem tempo, às vezes, nem de pensar. Sabe assim? Vou marcar de dar uma choradinha 5 minutos depois do trabalho, mas depois a vida continua. É basicamente isso. Mas deixa eu entender melhor. Vamos lá. Capricórnio. Capricórnio, eu percebo aqui que tá muito claro para vocês, né? O que precisa ser feito, onde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer, o que vocês querem conquistar. Isso é muito bom a gente ter essa clareza, né? É como se vocês estivessem num momento onde vocês precisam colocar muitas coisas na balança. Por isso a necessidade desse momento de pausa, de descanso, de colocar a cabeça no lugar, tá? Porque aqui saiu a carta do mundo e a carta da imperatriz. E, gente, a carta do mundo tá saindo em várias leituras. Eu acho que tem bastante gente assim nesse momento de ok, vamos finalizar uma coisa, vamos começar outra e bora que bora, entendeu? Mas aqui eu sinto que eu tô falando com muitas pessoas assim que são muito dedicadas ao trabalho, talvez com algumas pessoas que têm o próprio negócio, tá? Eu sinto vocês entendendo que alguma coisa precisa ser reavaliada, tá? E não no sentido de estar ruim, não no sentido de precisar mudar totalmente, mas é que algumas coisas já não se encaixam mais na forma que vocês estão vendo a vida e que vocês estão criando as coisas na vida de vocês.
Pode ser família, como eu falei antes, pode ser um projeto, pode ser no trabalho, enfim, pode ser na parte financeira, tá? Eu sinto vocês precisando desse tempo para se nutrir e nutrir melhor o que vocês estão tomando conta, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão planejando, tá? Por quê? Porque com essa carta do mundo me mostra aqui, ó, a carta do mundo é finalização, início de um novo ciclo, de uma forma muito mais inteira, trazendo uma bagagem muito maior, né? Então não é começar do zero, entende? É como se agora vocês pudessem começar um novo ciclo com essa bagagem, com essa inteireza maior de consciência ou de conhecimento que vocês têm a respeito de algo, tá? Então aqui tá muito claro para vocês como isso precisa ser feito. O problema tá sendo essa pausa, esse respiro para depois colocar em prática, tá? E o que tá oculto para vocês aqui é que até aqui, como eu falei antes, vocês não começam algo do nada, tá? Já tá tudo muito bem estruturado. Vocês também não estão sozinhos nessa empreitada, nessa jornada. Então, o que foi construído até aqui não se perde por vocês pararem, por vocês pausarem ou por vocês reorganizarem de uma forma diferente, tá? Aqui eu tenho uma rainha de pentáculos. Então, aqui vocês não precisam ter nenhum tipo de preocupação em perder algo financeiramente de alguma forma, ou perder alguma estrutura financeira. Não, vocês já têm conhecimento o suficiente, vocês já têm estrutura suficiente, seja com vocês, ou seja no negócio de vocês, seja no trabalho de vocês, para manter isso e dar um próximo passo, subir o próximo nível, entendeu? Deixa eu entender melhor, gente. Exatamente. Às vezes, gente, a gente precisa ter força até para parar, tá? Aqui me mostra vocês como eu posso dizer? Num ritmo, né? Sempre de fazer, de estruturar, de manter, de criar o tempo todo. Mas precisa de uma força interna também para entender os teus momentos, entender os teus ciclos. E muitas vezes esse ciclo de ter que recomeçar algo é aquele momento onde a gente está gestando, né? Quando a gente está gestando é o quê? É quando ele está lá no útero, é quando ainda não tem aquele movimento, não saiu para fora o negócio, entendeu? Então tá tudo bem, dá uma segurada, dá aquela pausa e aí sim, depois de reenergizar, as coisas estarem no lugar dentro de vocês, né? Aí sim vocês começam novamente o movimento. Mas é isso que eu tô falando, até para essa reestruturação precisa de uma certa força interna. Então, às vezes, se permitir uma pausa é difícil para vocês, mas é necessário, tá? Então, talvez tu não esteja percebendo isso. E aqui me mostra que pode ter alguém, alguma figura que pode te ajudar, né? Por exemplo, se for na tua empresa, quem é que pode daqui um pouco substituir por um período? Ou tu pode descentralizar algumas responsabilidades para que tu ganhe um pouco mais de tempo para ti, entende? Se for na tua família, a mesma coisa. Aqui me mostra que tu pode ter ajuda sim. Talvez tu só não tá cogitando essa possibilidade. Vamos ver o que mais. Bem interessante aqui. Olha só, Capricórnio, aqui tá me mostrando que tu sempre, é como se tu tivesse sempre acostumado a agir desse jeito, de fazer e não se dar essa pausa, sabe? Tu tem energia para isso? Sim, a gente tem muitas vezes.
Mas para a gente ter clareza de como as coisas precisam ser feitas, às vezes é necessário a gente dar um passo para trás para entender o que está acontecendo à nossa volta. Tá entendendo? E como eu falei antes, aquele tempo de gestar, né? Às vezes é necessário para que a semente realmente dê bons frutos, né? Na vida da gente. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tá me falando como é um novo final, início de ciclo para você, está me falando que manter esse mesmo ritmo, dessa mesma forma, sem pausa, sem presença, pode não dar bom, tá? Pode não dar bom. Por isso que eu tô falando aqui. E talvez aqui também, ó. Talvez eu sinto que vocês não confiando muito nas pessoas. Deixa eu entender um negócio aqui. Talvez tu tá muito acostumada a ter tomado a frente de tudo porque tu te machucou lá atrás, sabe? Digo e repito, a gente também se decepciona no trabalho, né? Com as pessoas, não precisa ser somente vida amorosa, né, gente? Então... Entendi. O que a espiritualidade está me falando aqui é que manter esse mesmo ritmo pode gerar um desgaste tão grande, até mesmo assim, ó, aqui eu sinto que não é relacionado a alguém, mas é relacionado principalmente a uma autossabotagem aqui, tá? Essa pressa toda de não criar mais, não é de não criar, mas de não ter os resultados como tu gostaria, de não ter todas as, como eu posso dizer, de não ter todos os mesmos recursos que talvez tu disponha hoje, tá? Então, assim, para manter isso é necessário essa pausa, tá? É necessário essa pausa. Recursos tu sempre vai ter, desde que tu aprenda também a respeitar o tempo das coisas. Às vezes a gente vê aí grandes exemplos, né, de pessoas que se dedicam uma vida toda para o trabalho ou para alguma coisa, passa anos e anos a fio fazendo aquilo de forma desenfreada, claro que dando bons resultados, ajudando muitas pessoas, mas a custo de quê? Chega um ponto que a vida, que o corpo da gente sofre, né? O corpo da gente precisa, a mente da gente precisa dessas pausas para se reorganizar, para se regenerar. E aqui tá dizendo assim, é justamente isso para vocês. Para dispor dos mesmos recursos que tu tem hoje, é necessário essa pausa, Capricórnio. Eu não sei com quem que eu tô falando aí, mas a vida tá dizendo para te cuidar de ti também, que tá tudo bem, entende? Para que mais para frente tu não te machuque com as tuas próprias ações do hoje. E não que seja uma ação ruim estar dedicado, estar fazendo, mas o autocuidado durante esse processo, o autorrespeito, respeito aos teus momentos e aos teus ciclos, são muito necessários. São tão necessários quanto as ações que tu faz para realizar as coisas que tu deseja. Entendeu? Então aqui tá me dizendo exatamente isso, tá? E dentro dessas relações que tu tem, também buscar uma troca justa, né? Se tá só tu te dedicando, realmente tá sozinho, tem mais pessoas contigo? Essas pessoas também estão fazendo a sua parte, tá? Porque precisa, talvez isso também precisa ser restabelecido. Um equilíbrio entre as partes, tá? O que mais?
Realmente, Capricórnio, é um momento assim onde essa pausa é necessária, porque aparentemente está tudo bem, tá tudo certo, mas tem algo aí a ser aprendido, a ser visto sobre esse sentir, tá? Sobre respeitar esses ciclos, de aprender realmente a dar uma pausa para depois continuar, tá? Aqui, gente, pra mim, ó, o Rei de Copas, ele sempre me fala disso, tá? De estar lidando com as coisas muito bem, mas não tá adentrando profundamente, principalmente a questão do emocional, que é o que a gente tá falando aqui. Tu tá precisando dessa pausa. Eu sinto que eu falei isso a leitura inteira. Precisa de uma pausa, precisa de uma pausa, precisa de uma pausa, mas é o que tá gritando aqui pra mim, tá? Então eu não tô falando à toa, não tô falando em vão. E aqui é muito sobre aprender a olhar para esse momento, aprender a se permitir sentir. Daqui um pouco quando tu der essa pausa, tu vai perceber muitas coisas no teu emocional e tá tudo bem, né? É um momento de aprender com isso também, tá? Para daí sim, depois transbordar, para depois estar aberto para a vida, para conseguir seguir com todas as tuas coisas com o coração aberto, de forma leve, com a mente clara também, tá bom, Capricórnio? Capricórnio, deixa aqui para mim nos comentários se essa leitura fez sentido para ti. Se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa as notificações, tá bom? E para fazer uma leitura na tua energia, eu sempre deixo aqui abaixo também na descrição os meus contatos, tá bom? Um beijo, fica bem, dá essa pausa necessária, hein? E até mais!